que fazer quando estamos cansados do terror tradicional, ora com jumpscares, ora com muitas tripas? A solução para seus problemas seria um horror atmosférico, quase sem sustos apelativos e uma história profunda que nos mergulha a todo segundo no clima de terror, como uma espécie de atmosfera sonora e visual imersiva. Esse filme se chama A Bruxa, The Witch, de 2015, com direção do já consagrado Robert Eggers. Veja aqui o 30º review de Cine Semiótica Cinema sob uma nova ótica e conheça o motivo pelo qual iniciei estas reviews. Deixe um like para apoiar o canal. Em 2019, já cansado de filmes clichê de terror e falando para as paredes de tantas outras produções sobre as quais sempre tive vontade de escrever, em uma noite deparei-me com um canal do YouTube falando da importância de filmes como The Ritual, 2017, Hagazussa, 2017, Hereditary, 2018, Midsommar, 2019, A Bruxa, The Witch, 2015, entre outros. É curioso como, no âmbito dessa nova leva de filmes de horror, muitos pertencem ao subgênero folk horror, uma espécie de terror rural baseado em lendas pagãs europeias, sobretudo nos ritos elaborados, círculos feitos com pedras, gravetos e pentagramas, cânticos sinistros, referência a seres que não pertencem à religião oficial, etc., ou nas questões sociais da imigração e dos medos coletivos em torno de lendas locais de povos que são obrigados a se realocar por motivos de pobreza, crime ou simples intimidação social. O que importa é que nesses tipos de terror, a natureza é um sujeito não figurativo, complexo, que nos mergulha nela própria, ou seja, não há um elemento maquiavélico que carregue consigo todo o peso do mal ou do bem, mas existe uma dimensão à parte da social, um medo individual, uma dimensão psicológica a ser transposta, que vincula os medos coletivos a uma parte do todo. Uma família abandonada, o sumiço de um filho, a suspeita de um ritual secreto na montanha próxima, um vizinho entoando um cântico em língua desconhecida, o surgimento de símbolos proibidos no quarto da avó, enfim, tudo muito próximo e familiar, mas ao mesmo tempo um contexto em que quase nada acontece e quando acontece é em função de algo maior, quase cósmico. Dessa forma, a suspeita, a cisma, o excesso de cuidados para não despertar essa coisa que nem sequer sabemos existir, constrói um medo atmosférico, uma espécie de constância ou manutenção do horror, o qual precisa de nossa atenção para que a imersão aconteça. Em suma, os filmes citados e sobretudo The Witch não são típicos filmes do mainstream, propícios para o cinema, mas produções para ver à meia-noite, no escuro, se possível sozinho e com fones de ouvido. Quando pensamos em The Witch, é importante destacar o esmero do diretor Robert Eggers. Ao citar anteriormente o clima do cinema, refiro-me agora à forma como The Witch foi apresentado nos trailers e como ele foi realmente recebido. Há dois caminhos: o ódio de espectadores que exigiam um filme mais tradicional de terror, ou o amor eterno de um público que não suportava mais produções clichê de terror. Eu sou representante dessa segunda leva de público. Não há adjetivos suficientes para os meus elogios a respeito de The Witch. Divisor de águas, cult, extremamente promissor. Comecemos por Eggers, que mantém o peso correto entre conteúdo e expressão. Dessa forma, sua direção produz um conteúdo relevante. Uma família inglesa banida de uma comunidade é destinada a viver de frente a uma floresta, à medida que a expressão, técnicas de fotografia, plano sequência e iluminação carrega esse pesado conteúdo a despeito das lendas de bruxa e do medo de sua existência contra a fé cristã. Por isso, além de vender bem a história de que a ficção do filme baseou-se em lendas da Nova Inglaterra do século XVII, também nos faz imergir na solidão inicial da família, que se transforma na solidão plena de um personagem no decorrer do filme. De início já nos é apresentado um incômodo que fica como uma ferida, pois a família de William e Catherine e seus 5 filhos é julgada por cometer algum excesso de crença, aparentemente a prática de uma fé que se opunha ao cristianismo local ou que se sobrepunha a ele. Essa ambiguidade instaura a cisma em nós mesmos. Lembremos que neste filme nada é apresentado como certeza. Estamos diante de um povoado que expulsa uma família na primeira metade do século XVII, somente com uma carroça de transporte e algum mantimento em direção ao nada. Com um misto de orgulho e fé, a família aceita seu destino. Ao chegar no local escolhido, frente a uma floresta fechada, a
passagem rápida do tempo indica que a família se instalou. Precisou construir a própria fazenda, plantação, rancho, criação de animais para a subsistência. Essa passagem sucinta de tempo não representa um fardo para a família, uma vez que o terror irá nascer somente a partir do sumiço do bebê, que foi aparentemente levado pela floresta, bem no momento em que achávamos vir a calmaria para todos. O horror nasce desse ato e se mantém constantemente, sem dar um mínimo de fôlego ao espectador. Quando o mal é figurativizado na imagem da bruxa e a forma como ela lida com os jovens da família, o terror vai ao extremo. Achamos que a bruxa, quando apresentada, seria o elemento central, mas isso não ocorre. Ela é um ser que não precisa atuar tanto, pois o medo e a forma como a família se vira contra si mesma decorrem no aparente abandono de Deus ou na punição pelos atos da família de um medo familiar e ao mesmo tempo desconhecido. Esse terror familiar é explicado pelo termo do alemão Unheimlich, uma espécie de terror nascido de algo conhecido, familiar. Em suma, é uma ideia paradoxal que muitas línguas não possuem no seu vocabulário. É nesse limiar de algo que acontece entre a vida social, o medo psicológico individual e coletivo cristão da colonização europeia que reside a atmosfera de The Witch. A respeito da técnica, a iluminação natural na maioria dos ambientes, luz de velas, projeção de sombras ambíguas e a trilha sonora aguda e imersiva substituem todo o tipo de susto barato. Assim, sempre esperamos um susto que não acontece, ou melhor, sempre esperamos o pior, como um pico de ação, mas acontece somente o suficiente, o necessário para ficarmos apreensivos constantemente. Essa tensão se arrasta também na representação dos filhos mais novos, cuja ambiguidade da possessão espiritual ou da graça divina nos apresenta o mesmo efeito de sentido, sujeitos tendo surtos psicóticos, efeitos mediúnicos ou hiperestesia. Nada muito claro. Para completar, a simbologia da maçã, do bode Black Phillip, do manto vermelho, do coelho e do folclore anglo-saxão faz referências pontuais e necessárias ao conteúdo dos possíveis contos da Nova Inglaterra e dos contos de fadas. Enfim, a mim só resta parabenizar Robert Eggers pelo cuidado, inteligência, cultura social e pela escolha do elenco. Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Katie Dickey e Harvey Scrimshaw. Que química do elenco! Parabéns pela obra e parabéns por me influenciarem a produzir um conteúdo o qual quis sempre debater com vocês, assinantes de Cine Semiótica e espectadores do canal. Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica.